E a minha posição é a seguinte: como para se abrir uma CPI são necessários 3 causas, 3 coisas que são importantes que tenha que ter um número mínimo de assinaturas, no nosso caso aqui seria 5, que é 1/3 do número de componentes da Câmara, e também tem que ter um prazo definido para se apurar a denúncia, que o nosso caso também tem, que foi pedido 30 dias. Então, no meu ponto de vista, baseado também no relatório que eu recebi, o requerimento que foi entregue à mesa diretora, encaminhado pelo vereador Pablo, ele foi deficiente em um único ponto, mas um único ponto não menos importante, que é o ponto que fala da indicação do fato determinado a ser investigado. No requerimento do vereador não consta um fato determinado a ser investigado. Então, baseado nisso, e no relatório que eu tenho em mãos aqui, que eu faço questão de ler, eu não assinei o requerimento da CPI. Indicação de fato determinado a ser investigado. O ato que instaura uma CPI deverá delimitar precisamente os fatos que serão objeto da investigação parlamentar. Não se admite a criação de CPI para investigações genéricas ou para devassas generalizadas, sob pena de se produzir um quadro de insegurança e de perigo para as liberdades individuais. Estas são premissas fundamentais, basilares, que devem ser o norte de investigações sérias que buscam o interesse público em suas lides. Em Santos Dumont, o requerimento número 1105 de 2018, datado dia 5 de fevereiro de 2018, menciona que a criação da CPI ocorre com a finalidade de investigar o uso indevido de verba vinculada à Secretaria de Saúde, bem como apurar a responsabilidade pela autorização e utilização de verba vinculada à saúde, transportes, obras e serviços públicos para fins diversos, sem o competente processo licitatório. Infere-se que a motivação é claramente genérica, não delimitando como deveria o foco da investigação parlamentar, e não atende ao quesito constitucional, pois o fato determinado tem que ser, desde logo, especificado e delineado no requerimento da constituição da CPI, com parâmetros concretos que objetivem a ação investigadora. Contudo, presumindo-se que o requerimento inicial desatendia o requisito em comento, pretendeu-se retificá-lo mediante o protocolo do requerimento número 5 de 2018, datado do dia 22/2, para sugerir que sejam feitos 4 pedidos de investigação específicos na abertura de CPI, o qual detalha, conforme relatório deste parecer técnico, situações de superfaturamento, ausência de licitação, irregularidades em viagens e etc. A retificação do objeto de apuração da CPI é admitida pela doutrina. A exigência de ter como objeto de apuração o fato determinado não impede a ampliação do objeto para outros fatos conexos ao principal ou que fatos inicialmente desconhecidos e revelados durante a investigação também sejam investigados. Nesses casos, será necessário o aditamento do objeto inicial da instauração. Assim, a regra que determina a necessidade de criação de comissões com objeto específico não impede necessariamente a apuração de fatos conexos ao principal, ou ainda de outros fatos inicialmente desconhecidos que surgirem durante a investigação, mas desde que esta última tenha sido instaurada de forma constitucional. Entretanto, é importante destacar que a retificação não foi manifestada pela integralidade dos signatários do requerimento inicial, mas apenas por um vereador, o qual inicialmente sequer havia assinado o requerimento, tendo pleiteado posteriormente a inserção da sua assinatura. A nosso ver, há que se observar o princípio da colegialidade, ou seja, a especificação dos fatos objeto de apuração
deve ser determinada pela maioria absoluta dos membros da CPI, não se admitindo, portanto, que um potencial membro, sozinho, possa decidir os fatos a serem investigados. Assim, por todo expendido até o momento, não é possível aferir o descumprimento ou o cumprimento do requisito da existência de fato certo e determinado para a instauração da CPI, tendo em vista que, embora possível a retificação de finalidade da CPI, esta não foi anuída pela integralidade dos signatários do requerimento, estes sim ainda indeterminados. Recomenda-se que, na ocasião da verificação da idoneidade da vontade dos signatários, apontada no item anterior, constatado o número mínimo constitucional de requerimentos, sejam também delineados os fatos mediante a anuência de todos aqueles que pretendem que a investigação seja instaurada. Então, senhor presidente, baseado nesse ponto do relatório da empresa de auditoria, que é a empresa que dá suporte jurídico à Câmara Municipal há muitos anos, não é uma empresa de fundo de quintal, é uma empresa respeitada no âmbito jurídico, é assinado aqui o relatório por 2 advogados, um é mestre em administração financeira, além de advogado. Então, eu fico aqui com esse meu posicionamento, eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês a minha posição. Era só essa, senhor presidente.